Então, na verdade, as coisas que eu vou mostrar aqui para vocês é um pouco da minha experiência de alguém que não é da área, mas que acabou fuçando e aprendendo com os alunos, tá? Não sei se vai chegar a ter tempo da gente fazer mesmo a aplicação da oficina, mas eu gostaria de mostrar as coisas aqui que são possíveis, tá? E falar um pouquinho, vou começar falando um pouco da minha trajetória, então. Eu comecei na área de letras, iniciei um doutorado em 2007 e logo depois fiquei doente, um problema sério no fígado, e tive que abandonar o doutorado, porque eu não tinha condições físicas, né? Continuei trabalhando, porque eu moro ao lado do Mackenzie, e não podia ficar sem estudar. Então, o ensino à distância, para mim, foi um recurso interessante. Como professora, eu tive algumas aulas, né, atribuídas, e comecei a fuçar, e principalmente como aluna. Então, eu fui fazer um curso pelo SENAC, de ensino à distância. Né? Então, eu continuei estudando em meio a um processo de saúde. Tá? Continuo ainda com esse problema de saúde e me encantei com o ensino à distância. Claro que a gente ainda está no processo, então ainda tem muitas discussões se é positivo ou não, mas eu brinco que eu sou fruto desse ensino à distância. Eu consegui entrar na USP fazendo cursinho pela TV, vamos dizer assim. Eu estudei o vestibulando numa época em que poucas pessoas tinham o videocassete, há 22 anos, poucas pessoas tinham acesso. Então, eu tinha uma amiga que gravava a semana inteira e nos finais de semana a gente assistia. Tá? Então, eu acredito também nessa forma. Claro que exige disciplina, precisa de alguém que auxilie. Né? E o curso à distância tem um pouco de diferença dessa proposta aqui da disciplina de DP. Por quê? A disciplina DP online é como se fosse uma segunda chance para o aluno que já teve o curso presencial. Então, ele já conhece o Moodle, ele já teve a disciplina. Então, algumas vezes o Moodle vai funcionar como o repositório daquelas informações que ele já teve no curso presencial. Né? Um curso à distância, eu leciono aqui a pós-graduação de metodologia científica. Aí já é bem problemático. Por quê? Porque o aluno não tem nenhuma aula presencial. E aí tem a associação de que o professor não existe. Então, existem alguns e-mails bem mal educados. Existe uma ansiedade tecnológica, né? O aluno escreve e acha que no outro dia você tem que responder, né? Então, são algumas dessas questões que a gente precisa pensar como tutor, seja do ensino semipresencial, né, que é esse da DP online, quer dizer, de como esclarecer esses aspectos. Por isso que eu coloquei aqui que o objetivo é, levando em considerações os aspectos legais, né, então, querendo ou não, a gente está no processo, mas há uma abertura para que parte dos cursos sejam à distância. Então, existe esse respaldo legal. Ainda está em processo, então, algumas coisas de direitos autorais, ainda está... A gente não sabe como é que funciona. Eu mesmo brinco que eu sou chupa-texto da internet, né? Da internet, vídeo. E ainda não entendi, mesmo participando aqui também das palestras, como é que funciona essa questão de direitos autorais. E mesmo que aquilo que a gente produz é nossa, da instituição, ainda está no processo. Tá? Então, mas existem esses aspectos legais, ainda de processo. Institucionais, então, quer dizer, é uma política do Mackenzie que se insira, então, tem o recurso institucional. E isso também vai refletir naquilo que eu posto. Né? Você, como professor, está representando a instituição. Então, cada instituição tem a sua filosofia, querendo ou não. Né? Eu trabalhei numa outra instituição que era menor, era adventista, e tudo essa questão ideológica, religiosa, exigia uma postura dos professores e dos alunos. Então, por exemplo, nós tínhamos aula sábado à noite, não tinha na sexta. A questão do tratamento com o aluno, né, era uma visão religiosa de processo educativo como ser humano, não só como profissional. Então, isso permeava também o discurso. Né? E aí a gente tem que tomar esse cuidado, porque quando a gente vai postar, como a interação é muito mais textual, o que vai acontecer? Tem horas que a gente tem vontade, sim,
de xingar o aluno na mesma, né, proporção lá textual que ele fez. Mas aquilo está registrado, né? Então esse cuidado a gente acaba tendo que ter. E no curso presencial, você tem uma avaliação pelo todo. Então, às vezes, você está num mau dia e passa despercebido, né? Você está mal-humorado naquele dia, porque pegou um trânsito, teve passeata aqui na Consolação, e isso se dissipa. E o texto lá registrado, né, pode jurar, aí volta lá, né? Aspectos legais, né? Como aqui o professor até questionou, mas não estava escrito que era assim, né? Então, quer dizer, movendo um processo, pensando que fosse aluno, mas não está escrito, especificado lá que eu podia ou não fazer a prova aquele dia, né? Então, por isso, um cuidado maior com o que a gente escreve. Por isso que eu até coloquei aqui questões linguísticas, porque esse cuidado que a gente deve ter, né? Então, existem alguns cursos que falam até do tratamento, né? Será que eu coloco como caro aluno? Posso terminar com abraços? Posso terminar... Porque toda aquela... que a gente traz do contexto informal que a gente usa, às vezes, no e-mail, entre amigos ou no Facebook, às vezes, incorporando lá naquele texto, não é só o aluno que acaba incorporando. A gente também, na sequência, está fazendo 1000 coisas, né? E aí... termina lá, às vezes, com uma saudação que não é adequada. Ou a forma de tratamento, né? Queridos alunos. Então, não estou dando uma fórmula, mas são questões, às vezes, que a gente tem que pensar. E como eu me coloquei como aluna e professora, pensando aí nessas questões, né? Como me dirigir, como textualizar, né, como, às vezes, sair pela tangente, né? Olha, eu também sou subordinada, vou ver, né? Eu trabalho como professora lá de MTC, eu tenho meus coordenadores. E, às vezes, são coisas diferentes que foram acordadas em cada disciplina. Eu dou a mesma disciplina para os vários cursos, mas há características específicas, né? Então, em que momentos eu tenho que dar uma resposta no fórum, mas como não deixar de responder, mas também como não me comprometer como professora, né, e como funcionária de um superior. Então, tomar, né, esses cuidados. Então, falei aqui já de alguns recursos. Todo mundo aqui, vou fazer uma pergunta, usa o Facebook? Não? Não? Essa pergunta por quê? Você já postou vídeo, né? Porque algumas mídias acabam ajudando você a trabalhar com outras, né? Blogs. Alguém aqui acessa blogs? Blog. Por que blog e não o Facebook? Assim, só uma... Uhum. Eu, por exemplo, tenho o Facebook, né, posto algumas coisas, mas também montei um blog, né? Aí eu perguntei isso porque eu acho o blog ele mais estável, né? Você sabe onde encontrar, tem um sumário, o Facebook as coisas se atropelam, né? Então eu montei um blog também. Para quê? A gente há 1.500 disciplinas. Todo final de semestre, o que acontecia? Eu perdia os pendrives, um monte de texto que eu achava interessante, depois eu não sabia onde estava. Então, eu montei um blog como um repositório de texto. Então, agora eu já sei onde estão as coisas. Eu tenho os pendrives do Mackenzie, mas tenho também esse blog que é um repositório de texto. E também montei fuçando em cima do que montei em aula, alguém me disse, tá? Então, eu até gostaria que vocês dessem uma olhada no um site que eu montei, é o Ivetando. .pro.br. Esse site eu fiz com assessoria, alguém me ajudou a fazer, então isso eu não sei. Isso. Ivetando.pro.br.
Então, como eu não podia pagar lá a assessoria para atualizar o blog, o site, então eu contratei alguém para fazer o site, eu fiz o acesso a links para blogs, porque o blog eu consigo montar sozinha com o recurso do Gmail. Então, isso aí fica para um outro curso. Mas a ideia é mostrar para vocês formas, então, aí de organizar materiais e você saber onde está para você colocar como recurso no fórum, como recurso para montar as disciplinas. Então, no Coisas da Língua... Ah, foi. Tá, já está o... Conseguiram encontrar? Isso, ivetando.pro.br, Coisas de Língua Portuguesa. Portuguesa. Tá? No Coisas de Língua do Ivetando. Aqui no Coisas da Língua. Então, tudo que eu fui encontrando sobre língua portuguesa, eu coloquei nesse blog. Então, ele é só um repositório de texto. Então, eu tenho meus arquivos no pendrive, mas montei esse blog para que eu saiba onde é que estão as coisas. Então, eu coloquei dicas de leitura, poesias e contos, publicações. Todos esses eu montei blogs específicos. Aí vocês vão falar, mas eu não sei montar blogs, né? Não sei. Então, além do Moodle, de deixar como repositório de textos, de atividades, né, como a professora Cássia ensinou, colocar as questões, o que eu faço de materiais? Eu já deixo algumas questões, alguns links, algumas informações, para jogar no fórum. Né? Então, qual é a ideia do fórum? Para que os alunos possam interagir, né, no fórum, acrescentando dúvidas, e aí fica visível para todos, mas que eu também provoque uma interação. Só que a gente sabe que ao longo do semestre, às vezes é difícil a gente montar esse material. Né? Então, alguns professores falam, mas eu já deixo tudo lá no Moodle. Mas a ideia é que seja um curso interativo. E a forma de interação com os alunos e entre os alunos pode ser através do fórum. Então, eu monto alguns arquivos já, para mim, já deixando alguns textos prontos. Né? Então, não, esse não está. Esse é um arquivo que eu montei como exemplo para eu colocar no fórum. Então, além das tarefas que eu coloco no próprio Moodle, de arquivos de texto, de material, eu já prevendo, pela experiência dos semestres anteriores, de algumas dúvidas montadas, eu já monto alguns materiais para alimentar o fórum. Então, de coisas previsíveis. Né? Então, eu já sei que os alunos, que só o texto não vai ajudar o aluno a resolver as dúvidas. Então, em vez de eu colocar o vídeo já como uma tarefa lá do Moodle, para provocar essa interação, porque a ideia é de que o curso seja semanal. Então, o aluno tem uma semana para fazer as tarefas. Então, eu tento me organizar que no meio da semana letiva eu vá liberar alguma questão extra. Então, eu envio via fórum, para que o aluno receba esse e-mail, lembre da disciplina e tenha acesso a mais um material.
Mas eu já montei antes, prevendo, né, essa conversa. Então, além da capa do material lá que eu apresento, nesta semana vamos discutir, tal tema, eu elaboro alguns textos para jogar nesse fórum e mostrar que há essa interação. Então, eu já deixei separado alguns links de vídeos no YouTube, sobre os temas que eu sei que eu vou abordar. Então, eu deixei um arquivo no Moodle, mas eu vou jogar um vídeo. E aí o aluno vai ter acesso direto no fórum. A gente já vai testar, vocês vão ver que já aparece a carinha do vídeo. Né? Então, o aluno não sabe nem procurar, ele já está visível. Eu também não sei como anexar. Quando você coloca o link no fórum, ele já busca esse vídeo. Tá? Então, eu montei aqui um texto, né? Pensando na sequência aí de tarefas. Na semana anterior, foram solicitados, ainda que provisórios, o tema e questão de pesquisa. Então, quer dizer, o aluno que perdeu uma semana, ou que não leu o que está lá na disciplina, ele tem aqui uma retomada. Por isso, vou retomar esses temas antes de avançarmos para os itens da semana. Assim, a partir dos comentários no feedbacks das tarefas e dos comentários aqui, vocês podem adiantar o desenvolvimento dos itens. A questão de pesquisa. Então, às vezes, eu copio um trecho que está lá no arquivo. Ah, professora, mas o aluno, né, meu aluno já leu. Mas o que a gente faz, às vezes, na sala de aula? A gente não fica nessa constante retomada? Né? Então, quer dizer, eu não tenho o trabalho de montar um novo texto, mas é retomar aquilo que está lá no outro arquivo. Porque é mais ou menos isso que a gente faz na sala de aula. Né, essas repetições. Tanto que em um dos slides que eu deixei aqui no palestra sobre competências essenciais, existem autores que falam que é diferente, né, o ensino à distância. É o gênero maior e, desta forma, contrapõe-se à educação presencial. Eu até coloquei, né, um ponto de interrogação, porque existem alguns recursos ou algumas motivações ou alguns problemas que acabam acontecendo também nos dois meios de ensino. Tá? Então, essa repetição já está no outro arquivo, mas não adianta, o aluno não leu. Né? Então, a gente tem que retomar. Ah, ele já leu? Eu vou retomar. Tá? Uma outra questão que é importante, essa ansiedade que eu falei da tecnologia. Né? Ou às vésperas de prova ou de tarefa, que o aluno vai e manda um e-mail. Né? Eu procuro já deixar também os arquivos prontos, né? Os textinhos prontos, porque em correção. Quer dizer, o aluno viu que eu recebi a tarefa dele, mas eu vou demorar uma semana para corrigir. Então, coloquei pelo menos no feedback em correção. Então, o aluno sabe que eu recebi. Outra questão, eu já percebo o aluno que não fez, e aí eu consigo listar, né, os alunos que não entregaram e dar aquele feedback. Você não enviou a tarefa. O que aconteceu? Então, essa talvez seja uma diferença aí do curso presencial ou do curso presencial que eu não passo uma tarefa no Moodle. Eles precisam deste acompanhamento. Né? O regimento sobre a tutoria e sobre o ensino à distância fala dessa vigilância do professor do ensino à distância. Né? Existem esses prazos, né? Você tem que o professor nem o aluno podem se ausentar durante uma semana, tá? No caso do aluno implica as faltas, né? E no professor aí a questão da omissão, pelo menos uma vez por semana. O ideal em alguns cursos à distância em 48 horas você tem que se manifestar lá no Moodle, nem que seja, olha, tive um problema, não consegui corrigir ainda, mas está em correção. Tá? Então, por isso que o fórum é um recurso, né, de interação. Existe o recurso mensagem aos participantes, então que eu vou lá aos participantes e seleciono para quem eu quero enviar a mensagem. E esse acompanhamento aí das ausências, das ausências das tarefas. Isso, exatamente. As dificuldades, né? Eu até coloquei a questão aqui dos desafios, porque no curso
presencial, que a gente passa uma tarefa no Moodle, é um recurso a mais, né? E você não tem obrigação de pôr no Moodle. É um recurso extra. Né? Então, tem aluno que, às vezes, do curso presencial fala, mas não está lá no Moodle. Né? Eu falo, olha, o Moodle é uma ferramenta a mais no curso presencial. Importante, sim, né? A gente está na era da tecnologia, mas a aula é presencial. Né? Agora, no curso à distância, então, por isso do problema lá do textual. Do textual, de tudo a gente registrar. Principalmente isso, notei sua ausência, porque isso implica as faltas, isso implica as notas, né? Alguns combinados em off, né? Em off não, porque agora está gravando, né? Que eu falo para os alunos do ensino de metodologia científica, como tem a questão das faltas, que eles mandem o arquivo anterior, porque como é progressivo a elaboração do projeto, então que ele mande o mesmo e escreva, não consegui alterar. Mas ele tem que mandar porque é uma manifestação de que ele entrou, né, está presente. Tá? Algumas atividades no fórum contam como atividade da semana. Então, em vez dele me mandar um arquivo, ainda está muito inicial a discussão de que tema eles vão escolher, então eu peço que eles coloquem no fórum. Por quê? Porque aí computa a presença e eu não tenho que corrigir, é mais uma conversa entre eles para ajudarem. Tá? No curso à distância, eu faço uma pergunta, né? Do plano de ensino, e levando em consideração a sua reprovação do semestre anterior, em outras palavras, né? Quais são as suas dificuldades? Então, para ele também entrar no fórum, para a gente usar outros recursos e eu também não ter tanta coisa assim para corrigir. Né? Porque aí ele é mais subjetivo, ele colocou lá coisas. Isso, diagnóstica. Então, na primeira semana, eu peço que os alunos se apresentem, porque às vezes são de semestres diferentes, falem a partir do plano de ensino, né, que é uma exigência para as avaliações do ENAD, se o aluno leu o plano de ensino, a partir da leitura do plano de ensino, da sua experiência no semestre anterior, quais foram as suas dificuldades. Então, ele coloca, e aí eu dou um feedback no final da semana. Então, levando em consideração as dificuldades que você apresentou, que tal já começar a retomar o material do semestre passado? Então, eu nem preciso ter lido o que o aluno escreveu, mas ele interagiu no fórum, né? Aí eu brinco com eles, mas não adianta falar lá do plano de ensino e não abrir, porque a gente tem o recurso lá no Moodle que dá para saber se ele leu, se ele abriu ou não. Tá? Eu vou mostrar para vocês isso que eu falei da apresentação de um curso à distância. Isso não está acessível para vocês. Tá? Que é um... Esse não vai estar acessível. Oi. Aham. Oi.
Não. Não tem nenhum aberto? Eu acho que eu acabei mexendo e fiz. Obrigada a você. Então, Português para Todos é um curso. Aqui está cheio de recursos, gente, que eu fiz com a ajuda do SEAD, tá? Então, existem alguns recursos mais elaborados que vocês podem pedir ajuda lá para o SEAD, marcar assessoria com eles, tá? Então, assim, não vou falar, nossa, que lindo. Não é produção minha, tá? Alguns recursos são, tá? O que eu vou mostrar para vocês que é um recurso meu? O como enviar um arquivo. Porque o tutorial que tinha, eu achei difícil para os alunos, então eu montei lá meu tutorial. Em arquivo Word. Mostrei para os alunos, dei o print screen nas telas e eu montei um arquivo para eles explicando como é que fazia. Tá? Então, como usuária do Moodle, como aluna, as dificuldades que eu tinha, eu fui tentando resolver e pensei, os alunos são funcionários do Mackenzie, alguns são alunos, mas podem ter essa dificuldade também. Então, eu montei um arquivo aí tutorial. Vai sair. Nada aqui. Então, fórum de apresentação. Sejam bem-vindos, estamos na terceira edição do primeiro módulo. Falo para cada um se apresentar. Quem começa? Então, eu pedi que os alunos se apresentassem. E uma outra coisa que eu peço, para tentar essa associação de que somos humanos, é pedir que eles coloquem foto. Eu não gosto de eu começar falando de mim, né? Então, eu peço para alguém começar, e aí eu retomo e me apresento. Tá? Então, esse foi o curso desse semestre. Então, aí eu me apresentei, após alguns alunos se apresentarem, eram funcionários do Mackenzie, então eu chamo de caros colegas, caros colaboradores, porque a gente está na mesma instituição. E aí, me apresento, e aí sim, já coloco os links aqui das coisas que eu produzo, né? Meu blog. Então, eu poderia ter colocado lá no Moodle como material extra, mas aqui mostrou essa interação. Né? Encheu o fórum, os alunos vão recebendo a cada interação de um novo aluno, então você dá essa ideia de movimentação, né, para o curso. E muita coisa eu já tinha produzido, porque anualmente esse curso é oferecido para funcionários. Então, muita coisa eu já tinha montado. Tá? Então, alguns colocam fotos. Alguns colocam charge em relação do assunto. Então, é bem interessante. Tá? Porque o aluno também... uma outra discussão que tem é de que o conhecimento ele é construído de forma colaborativa. Então, no fórum, geralmente, você instiga o aluno a participar. Então, por isso que eu falei da questão lá do Facebook, de outras mídias, porque o aluno... muitas vezes já mexe com tudo isso. Então, ele consegue contribuir. Na minha área, por exemplo, que é português, eu peço para os alunos, olha, viram alguma placa com erro de português? Fotografa e manda para mim, põe no fórum. Então, dá essa ideia de humanização do mesmo num curso à distância. Todo mundo aqui sabe onde é que está o recurso fórum? Então, vamos lá no material de vocês, no campo de vocês. Está no acrescentar atividade. Então, cada um aqui ganhou um nome, um número.
Ah, peraí. Isso. É, porque o meu já estava aberto. Então, ele está no acrescentar atividade. Isso. Não, aí você vai selecionar no acrescentar atividade. Tá. Junto? Ah, tá. Ah, tá. Fórum. Aí pode escrever fórum de apresentação. Ou fórum unidade 1. Põe um outro título, fórum de apresentação. Então, aqui fórum unidade 1. O fórum sobre o tema lá da disciplina. Aí você pode abrir como fórum geral. Os que eu mais utilizo, né? O fórum geral ou uma única discussão simples. Fórum geral, os alunos depois podem abrir subtópicos. Então, às vezes, se perdem as informações. Quando eu vou propor só um tema, eu prefiro, ou é o primeiro fórum, eu coloco uma única discussão simples. Encontraram? Tipo de fórum. O de vocês está diferente. Tá igual? Aqui, ó. Cada usuário inicia um novo tópico. Fórum geral. Uma única discussão simples. Salvar e mostrar. Você colocou um outro título? Tem que colocar. Isso, então, você tem que colocar unidade 1, e aí você coloca um outro subtema, fórum de apresentação. Aqui no descrição. Isso. Tá. Isso eu não tinha posto mesmo. Isso, aí você dá um outro título. Ou repete fórum unidade 1, ou fórum de apresentação. E aí todos podem interagir. O aluno pode escrever. Então é interessante assim, também colocar, né, algumas regras sociais, né, de conduta. No meu caso, eu falo que os erros de português, né, devem para o aluno escrever antes no Word, para tentar minimizar os erros, né, de ortografia. Escrever uma forma de rascunho, para não textualizar os primeiros pensamentos. Então, também é interessante colocar, né, um manual de conduta. Então, responder. Eu gosto de fazer essas questões para o aluno saber onde está, colocar lá no corpo do Moodle mesmo, como arquivo. Instruções. Quando ele abre o Moodle, na primeira parte desse fórum, aí do lado vai estar escrito esse texto. Não, eu coloco. Assim como eu coloquei o tutorial. Assim como eu coloquei o tutorial. Peraí, deixa eu terminar isso. Inserir arquivo na própria. Então, aqui era a unidade de abertura. Então, em vez de eu colocar. Então, eu coloquei aqui algumas informações básicas para o aluno. Dúvidas pedagógicas, suporte técnico, orientações gerais. O fórum de apresentação eu já coloquei aqui. Como enviar um arquivo. Então,
eu posso fazer um tutorial. Conduta de participação no fórum. Isso. Ou eu posso colocar também como instruções da disciplina. Então, você pode, aí vai ser o seu estilo, né? Algumas coisas, além de eu colocar no fórum, eu coloco participantes e também mando e-mail, né? Então, fórum unidade 1. Então, já está aberto. Fórum unidade 1. Vocês abriram, aí tem aí o responder. O responder, na verdade, é o participar do fórum. É. Ih, peraí. Ou a gente mesmo, né? É. E aí tem alguns recursos que vocês podem escolher. Me mande cópias da mensagem deste fórum via e-mail. Não quero receber cópias de mensagem desse fórum via e-mail. Quer dizer, se você quer acompanhar as participações, é prudente, né? Me mande cópia das mensagens. Se não quer carregar, né, a sua caixa. É. Agora é importante lembrar de entrar, como eu falei, dependendo da disciplina, dependendo de quem é seu coordenador, dependendo do regime, se é presencial ou não, né, essa visita periódica ao fórum, tá? Até mesmo porque deixa bem clara a proposta. Olha, né, vocês é que se ajudarão, né? Porque tem aluno, já tive alguns cursos de pós que o aluno faz a pergunta num dia, no outro dia, a professora não respondeu. Alguém pode responder? Né? Mas assim, um tom de crítica, cadê a professora? Tá? Então é importante estipular, né? Olha, devido ao feriado, só voltarei ao fórum tal dia. Então eu costumo colocar esses informes também. Né? Mas os alunos podem ir participando, porque às vezes tem o ritmo de cada curso. Tem aluno que gosta de fazer no final de semana, então ele interage. Agora, eu já deixei claro, só voltarei a responder daqui a 2 dias. Né? É importante, assim, principalmente nos cursos totalmente à distância, essa marcação. Né, de quando você vai voltar, de se está corrigindo ou não as tarefas, de quando você vai corrigir, se vale nota ou não, tá? Principalmente pelos aspectos legais e pelo que está registrado, porque tem aluno que copia depois todas essas informações e fala, mas o professor não disse, ou o professor sugeriu isso, tá? E aqui existe o enviar e-mail em seguida, que eu acho prudente, porque é isso que vai movimentar o aluno perceber, ser cutucado, né? Lá no Facebook tem o cutucar, né? É o cutucado, ele vai encher a caixa do aluno, às vezes é prudente, né? Para ele perceber que o curso está movimentado, tá? Então, toda vez que eu ou o aluno puser o responder, ele vai estar acrescentando, né, informações aí ao fórum. E como eu falei lá dos vídeos, então vê se vocês têm acesso aí ao Facebook, desculpa, ao YouTube. Tem? Então selecione aí um vídeo que tem a ver com a disciplina de vocês. Oi? Eu abri outra aba. Olha, quem depois quiser
saber um pouquinho dos meus trabalhos, clicando lá. Eu existo no YouTube. Eu abri uma outra aba lá no E. É isso. Escolhe um vídeo pela sua busca aí. Escolhe. Copia o endereço. E aí você vai montar o texto lá do fórum, né? Monta um texto para os alunos. Sugiro a visualização, a audiência desse vídeo. E colar o endereço. Isso. Copia o endereço do... Não, o endereço do você achou... Isso. Não, primeiro aí você vai no responder. Eu copiei daqui. Ele está com cara de ser... Protegida? Não. De ser um canal. Quando aparecem muitos assim, então aí fica pesado. Entendi. Então você tem que escolher um, abre. Vou ver se ele vai. Então, aí acho que agora está específico. Olha, toma cuidado daquele lembrete, né? Se vai mandar as cópias e se vai enviar e-mail em seguida. Porque se é algo importante que você quer que os alunos, né, tenham acesso, então é importante colocar para enviar o e-mail em seguida. Porque aí todos os alunos vão receber, independente de entrar ou não no fórum. E aí Mas aí o texto que a professora colocou na frente do link, eu, por exemplo, coloquei o texto, depois coloquei naquela parte aí, né? Tá vendo o texto? O que você mandou para ele? Você exatamente na mensagem vai essas duas coisas? Isso. Então ele automaticamente, quando recebeu a mensagem, já pode aceder a acessar. Isso. E lá vai aparecer o código da disciplina, o nome Fórum Unidade 1 e aparece um link, né? Acesse no contexto. Assim como a gente recebe, às vezes, alguns informes do Mackenzie, acesse no campo específico algumas informações sobre o Moodle. Então, o aluno tem acesso à informação direto, mas ele também pode ver as outras informações no fórum. Tá? Então, agora, se você não selecionar enviar e-mail em seguida, só vai ter acesso a essa informação se o aluno entrar. Então, se é um aluno perdido, né? Então ele não tem acesso. Eu pulo, só que clicando ele não entra. Você tem que copiar e jogar passar no lado. Assim, ficou marcado. Ficou. Então, ó, o que é interessante é que ele já aparece aqui no fórum. No e-mail do aluno aparece o link, mas aqui o aluno não precisa nem procurar. E diferente lá do recurso do Moodle, que você tem que inserir o link, ele vai ter que, né, acessar o vídeo. Aqui ele já está direto e ele já tem todas as informações que aparecerem aqui. Então, um aluno que saiu do ar a outra disciplina, né, que eu dei. Então, os alunos já comentaram, depois do vídeo ficou esclarecido. A partir desse vídeo eu também assisti outro, sugiro a vocês. Então, depois que eu enviei a mensagem, tá. Aí dá um enter, porque eu não sei por que tem que dar um enter depois da mensagem. Não, aqui, o espaço. Vamos ver se já foi. Publiquei. Já foi, ó. Publicou. Tá. Como se fosse um texto. Certo. Legal. Também pelo fórum, né, nós podemos inserir arquivos. Então, lá no responder, né? Isso, sempre em responder.
Arquivos. Isso. Então, caros alunos, segue o arquivo solicitado. Então, algum aluno solicitou. Então, coloquei lá um texto de saudação e o recurso aqui de inserir um arquivo. Então, em vez de eu colocar lá no campo do Moodle, que já é padrão, eu posso também já colocar acessível no fórum. Ou repetir, né, algo que eu coloquei. Eu acho que são esses diretórios aqui, ó. Arquivos recentes. Então, ele já está num outro campo e eu vou buscá-lo lá nos arquivos recentes, arquivos privados. É o mesmo... Isso. Fazer só a seleção. Isso. Aí, esse é um arquivo... É o mesmo processo. Então, aqui, eu acho, assim, interessante, porque já fica... É mastigado? É. Né? A gente está cada vez dando mais mastigado para os alunos. Mas você assegura aí que ele vai ter acesso de todas as formas. Então, a gente acaba tendo esse respaldo, né? Então, se ele não procurou com todos os recursos, não viu no fórum, não viu... Então, eu vou colocar aqui, vou dar o exemplo, então, de como eu faço, como é que fica no fórum. Então, procurar, né, que eu vou inserir um arquivo novo. Eu vou pegar do pendrive. Mas se você for colocar aí um arquivo, tem que colocar um tamanho, né? Porque tem Tem. Vou tentar botar um arquivo que Então, se vocês tiverem um arquivo aí no Word... Eu vou colocar o PowerPoint. Então, o mesmo processo, né? Enviar arquivo. Deu maior. Deu que está maior do que o permitido. E o meu não sei onde foi. Tá aqui. Aqui, veio para cima. Então, coisas para o Fórum de Metodologia de Pesquisa. Como foram 2 cópias, né? Vou excluir uma. Então, eu acho interessante o fórum porque fica tudo aí visível. Agora, o problema dos textos, né? O aluno faz um monte de perguntas, principalmente no curso totalmente à distância. E aí eu senti a necessidade, depois desses 3 anos de experiência, de que eu estava me cansando mais em formular os textos do que precisava conversar com os alunos, né? Então, estou ousando, ainda não entrei nesse processo ainda, tá? Eu estou ainda amadurecendo a ideia de gravar uns vídeos caseiros.
para responder. Então, às vezes vinham algumas perguntas de vários alunos e precisava de uma explicação maior. E tem vários tipos de curso, né? Existem os broadcast, acho que é assim a pronúncia, que ele já é fechado, então os alunos vão fazer o questionário, ele é autocorreção, né? Às vezes ele tem um período para começar e terminar, mas o aluno é autodidata. Existem esses cursos que mais interativos, então se tiver lá no regimento que tem os encontros, né? Tem esses encontros à distância, mas são presenciais, vamos dizer assim, né? E aí a gente tem as atividades síncronas e assíncronas, né? Então vai depender do regimento do curso. Ou pode ser um plantão de dúvidas, aí é opcional. Eu já usei o chat, né? Então também aparece aí com vocês como uma atividade recurso, o chat, tá? Então o chat, você coloca o nome da sala, quer dizer, discussões sobre, né, unidade 1. Então, e aí eu vou fazer a seleção, né, do horário. A gente vira escravo do... Esses recursos que eu utilizei, igual agora do vídeo, eu pensei em como minimizar os meus problemas, né? Porque assim, eu tinha que dar lá o feedback, é um curso à distância, eu tenho que dar o feedback lá dos projetos de MTC. Então o aluno vai e faz a pergunta, não entendi, não ficou claro. Então, e aí eu vou ficar respondendo um por um, então usei o fórum. E aí percebo, mas no fórum não está claro, né, para eles. Ou eles não acham que tem um professor falando, né? Então eu vou agora... comprei um celular novo, que até então eu só tinha o fininho, até uso, porque eu tenho um chip de cada operadora. Comprei esse aqui. E aí vi que dá para fazer uns vídeos e facilmente jogar. E aí eu falei, para mim, vai facilitar, em vez de eu ter que escrever resposta por resposta. Então, assim, é um trabalho além? É. Mas neste momento, assim, que né, quem me acompanha de perto sabe dos meus problemas, dos picos aí de saúde. Então, assim, como eu resolvo o meu problema e faço a disciplina andar, né? Da videoconferência. Isso. E para mim, por exemplo, marcar é um recurso interessante, aqui tem a videoconferência, mas para mim... achar um horário, envolver outras pessoas, aí para mim é mais complicado do que fazer esse vídeo amador, né? Então, eu sempre estou pensando assim, na minha qualidade, dentre todas essas questões, o que facilita para mim? Que aí eu ligo o celular, eu vou até mostrar para vocês aqui. Bem amador, gente. Tá tão amador que ele tá de ponta cabeça. Até coloquei vídeo caseiro, tá? Não pus no ar, foi o primeiro teste. Será que não vai abrir aqui? O que eu faço aqui? Ficou de ponta cabeça, tá? Fiz o... não sei qual é o recurso. Gente, eu fui bem amador. Mestrado em Comunicação e Letras, e o tema foi fábula e intertextualidade. Bom, fábula, grosso modo, é entendido como um texto que explicita... Bem amador, gente. Só para mostrar assim. Isso. Pus o celular lá na frente, vi e fui... Então eu falei, para mim vai facilitar. Não quero ficar escrevendo 1.500 textos, né? Então, é um amador. Falei da minha dissertação de mestrado para ter essa interação primeiro com o celular, porque é difícil você se ver também, né? O que é interessante é que uma fábula, Peraí. isoladamente, ela tem uma moral, mas em contraste com o... Tá lá no acrescentar.
No meu está acrescentar atividade. Então está junto no seu acrescentar recurso. Ele perguntou do chat, acrescentar recursos e atividades. Aqui, ó, o chat. Acrescentar atividade, acrescentar um bloco adicional. Mas é dentro do fórum isso? Não, é uma nova atividade. Fui no campo. Oi. Sei fazer. Isso, é uma nova. Você tem que clicar no número da sua tarefa para verificar o seu, e aí vai abrir. Então, o meu está no 0, né? Se fosse um curso inteiro, seria lá o tópico semanal, ou o nome. Então, acrescentar atividade. O chat. Sempre lembrando que tem que colocar um nome, um título e tem que colocar a descrição, né, que é obrigatório. Você põe o vídeo no chat. Não, o chat é outra coisa. O chat é o Isso, direto. Isso. Então, o chat é o que a gente falou dessas interações síncronas, quer dizer, as pessoas estarem juntas no mesmo tempo. Embora, dependendo do número de aluno, né, falar um pouco da minha experiência, eu fiz uma pós, tinha 100 alunos, então a professora dividiu, usando a enquete, qual dia que nós participaríamos, né? Mas lá, era do Senac, eles ganham, tentou, né? Fazia o curso era de educação à distância, então nós tínhamos que experimentar todas as ferramentas, né? Então, sessões de chat. Vou escolher a data. Vou fazer aqui a opção não repetir, publicar apenas o horário específico, que é esse que eu selecionei. Porque aí tem a periodicidade, né? Na mesma hora todos os dias, no mesmo horário cada semana, né? Todos podem ver as sessões encerradas, então eu posso, esse chat pode ficar registrado. Então os alunos têm, mesmo os ausentes, podem consultar o que foi discutido. Passou da hora. Marquei a hora errada. Eu vou de novo. Então, vou marcar 16h50. Conseguiram? Montar o de vocês. Então, eu coloquei chat teste, chat 1, a data de hoje, o horário 16h50. Não excluir as mensagens, porque a gente vai deixar acessível depois para os alunos visualizarem. Vai entrar de novo lá na disciplina. Acrescentar uma atividade ou recurso. Quem quiser entrar em contato, além de ter 1000 blogs, um monte de coisa, eu separo também as comunicações. Então, eu abri no Gmail um Ivete Mackenzie, porque aí eu identifico de onde são as pessoas.
Então, quem quiser entrar em contato... Então, eu tenho o e-mail professor Ivete, que aí eu separo gente de fora. O professor Ivete para o Ivete Irene Família, né, para conseguir organizar minhas coisas. Então, quem quiser entrar em contato, trocar experiências, né, espero ter acrescentado um pouquinho, tá? E estou aberta também, estou como aprendiz também, né? Então, a gente com certeza vai se encontrar em outros cursos em que eu sou aprendiz e vocês vão acrescentar também conhecimento. Tá? Então, ivetemacenzie@gmail. Quem quiser depois também não sei se vai ficar acessível esse slide, então depois se quiser o slide ou alguns exemplos, manda um e-mail para mim, tá? E nos encontramos.